Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar a ver umas estruturas mais legais. Então aqui, ó, tá a fotografia do que a gente vai explicar agora. Eu vou mostrar o passo a passo. Então tá lá, ó. Agora é um desvio condicional composto. A gente tinha visto o simples, ou seja, eu só tinha quando era verdadeiro, né, era o C, ele tinha um conjunto de comandos. Agora, mesmo que der falso, eu tenho um conjunto de comandos também. Então, ó, vai ter hora que meu programa vai vir executar aqui, vai seguir esse caminho, beleza? E vai ter hora que meu programa vai ser executado e vai seguir esse caminho aqui, ó. Então, de acordo com o valor de variáveis, de acordo com a minha condição, eu vou executar um conjunto de comandos. Lá naquele módulo lá que a gente viu lá de programação sequencial, né, que é aquela organização de algoritmos, a gente só tinha uma maneira de executar o algoritmo, era uma reta lá que só tinha um conjunto de comandos e acabou. Aqui não, aqui vai ter hora que ele vai executar para cá e vai ter hora que ele vai executar para lá. Vai ficar bem claro nesse bloco agora. Então vamos entender essa lógica aqui, né, tanto do fluxograma quanto da linguagem algorítmica. Vamos lá, então tá lá, chegou a condição, tá? Então tá lá, se a condição for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse conjunto de comandos. Ó, o meu programa vai executar esse conjunto de comandos. Aí o que ele faz? Foi verdadeiro, ele vai para o final, beleza? Então isso aqui, ó, eu entrei aqui e deu verdadeiro, ele veio para cá, beleza? Agora, se der falso, pessoal, ó, entendam que ele vem para cá ou para cá em execuções diferentes. Em uma execução, ele só pode ir em um dos caminhos. Nós vamos ver isso aí que vai ficar bem claro. Aí vai para o fim C, ó. Ah, mas se não tivesse dado verdadeiro, se tivesse dado falso, aí eu criei o que? O senão. Por isso que é uma estrutura, um desvio condicional composto, porque tem um senão. Ou seja, ele executa um conjunto de comandos quando é verdadeiro e outro conjunto de comandos quando é falso. E ele foi lá para o fim C, ó. Foi para o fim C. E aqui o que acontece? Independente de dar verdadeiro ou falso, em todas as execuções do meu programa, ele vai executar esse conjunto de comandos. Tá certo? Então esse conjunto de comandos é comum às duas possibilidades. Tá legal? Então essa é a nosso desvio condicional composto. Tá certo? Então a gente vai ver como isso pode ser executado. Então tá lá, ó, a gente tem aqui a condição, né? Então a gente pode em uma execução vir para cá, ó, a gente vai ter aqui o nosso verdadeiro, ele vai executar para cá, né? Aí o que acontece? Ele vai para o fim C, aqui ó, né? Deu verdadeiro, ele foi para o fim C, e depois o que ele faz? Ele foi para o final da execução. Então lá, pessoal, no slide anterior, eu mostrei as várias possibilidades. Aqui eu estou mostrando para vocês que em uma execução ele vai seguir esse caminho aqui, ó. Beleza? Ele não vai seguir os dois caminhos na mesma execução. Então eu iniciei meu programa. Aí ele vai fazer só essa execução, só um caminho. Ele não faz os dois caminhos simultaneamente. Eu só mostrei as duas possibilidades. Agora é a vida real. Tipo assim, ó, ele vai para o verdadeiro ou para o falso em uma execução. Não tem como ele ir para os dois, tá certo? Então agora aqui, ó, vamos ver se for falso, como é que ele executa? Então eu tenho a minha condição, tá lá o C, né? Só que o falso, como deu falso, ele vai direto para o senão. Beleza? E vai direto para o senão. Então esse conjunto de comandos aqui tem que estar dentro do senão. E aqui é o fim C, beleza? É o fim C. E o que acontece? Ele executa também a parte lá dos comandos em verde, tá certo? E aí a gente acaba a execução. Então, entendam que cada execução ou ele vai seguir o caminho do verdadeiro ou o caminho do falso. Não tem como seguir os dois caminhos na mesma execução. Então eu mostrei primeiro as duas possibilidades e agora eu estou mostrando realmente como você vai ser executado. Cada hora ele vai seguir um caminho, não tem como seguir os dois simultaneamente. Mas na hora de programar eu tenho que prever todas as possibilidades de execução do meu programa. Tá certo? Tranquilo? Bem fácil, né, pessoal? Bem fácil. Então nós entendemos que temos várias possibilidades, mas em cada execução ele vai seguir apenas uma delas. Tá certo? Então vamos tentar entender aqui um caso mais apalpável, beleza? Então tá lá, ó. Início, né? A gente sabe que na linguagem algorítmica a gente não declara, aqui no fluxograma a gente não declara variáveis, aqui a gente vai ter que declarar, né? Então vou usar um A, um B e um X, tá? Todos eles inteiros. Aí eu começo a execução do meu programa. Aqui eu li A e li B, então aqui eu tenho que fazer o quê? Escrevo o valor de A, né? Leia A, escreva o valor de B, leia B. Beleza, nós entendemos. Aí aqui o que aconteceu? Ó, X igual a mais B. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Se x for maior que 10, o que vai acontecer? Ele vai executar um conjunto de comandos, ó, verdadeiro. Ele vai executar esse conjunto de comandos, ó, imprimir A. Se x não for maior que 10, opa, imprimiu A e vai para o fim C. Se x não for maior que 10, o que vai acontecer? Ele vai para o senão. Então aqui a gente disse, ó, x, nesse caso aqui o x é maior que 10. E se for falso, x não for maior que 10, o que ele vai fazer? Ó, vai para o senão, vai para o senão. Então o que ele faz no senão? Ele vai imprimir o B.
tá certo? E vai para o fim C aqui, ó, chegou no fim C, e aqui, ó, esse comando é comum a ambos, né? Não interessa se x é maior ou menor que 10, esse comando aqui sempre será executado. Aí nós chegamos ao fim do nosso algoritmo, né? Bem fácil. Então, lembrem-se disso. A cada execução, eu só posso seguir um dos dois caminhos. Ou eu vou para cá, ou eu vou para cá. Nunca seguiu ambos, tá certo? Então, vamos ver o que eu estou falando, né? O que eu estou falando. Vamos ver aqui como é que vai funcionar lá no nosso monitor, né? Então, vamos fazer a execução do nosso programa. O que a gente acabou de ver. Então, tá lá, ó, início. Aí a gente diz o seguinte, o algoritmo decide, eu declarei as variáveis A, B e X. Nós entendemos lá no início do nosso curso que isso aí são variáveis, né? Elas vão estar, na verdade, espaço da memória reservado lá para botar o A, o B e o X, beleza? Aí a gente começa a execução. Aqui a gente leu A e B. Em linguagem de algoritmo, o que a gente faz? A gente vai lá, ó, escreva, né, informe o valor de A. Então a gente joga lá no monitor para o usuário. Ó, e o programa faz isso, né? Esse programa que faz isso automaticamente. Aí o usuário vai lá digitar um valor de A, ó, digitou 5. Aí o programa leu o valor 5. Então ele jogou lá na memória, lá onde está reservado para A, o valor 5 está depositado lá. Aí diz o seguinte, ó, informe o valor de B. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e jogou na tela do usuário, ó, informe o valor de B. Aí ele vai lá e digitou 9. Aí ele vai lá, ó, leia B. Então o A está com 5 e o B está com 9. Aí o que ele diz? X é igual a mais B. X é igual a mais B. Quanto é que X vai ficar? 5 mais 9, 14. X está com 14. Ó, isso aqui eu não preciso repetir, né, pessoal? As variáveis que a gente declarou. Tá lá no início do curso. Voltem lá, quem está em dúvida, né? Aí a gente fez a pergunta aqui, ó. X é maior que 10? Quanto é que vale X nessa execução, pessoal? Nessa execução, X vale quanto? 14, né? 5 mais 9. Tem lá na memória, tá lá o 14. Então, ó, X é maior que B, verdadeiro. Aí vem para cá, ó, fez o teste, deu verdadeiro. Que se der verdadeiro, o que ele faz? Imprime A. Então, ó, escreva o valor de A é A. A ele vai lá na memória, né? Ó, por isso aqui tem entre parênteses. Isso aqui é um string, né? É um literal que ele vai imprimir lá na tela do usuário, ó. O valor de A é. E A é o valor que está depositado na memória. E joga o 5 lá, que a gente acabou de digitar o 5 lá para A. Beleza? Aí ele vai para o fim C, né? Ó, fim C e termina a execução. Então, nesse momento aqui, ele não executou o C não, mas nós programamos com a possibilidade de tanto para o C quanto o C não, mas cada execução só segue uma dessas duas retas, né? Então, ele vai lá, ó, estou fora da estrutura, ó, isso aqui ele vai executar, não interessa se ele vem para cá ou se vem para cá, mas isso aqui ele executa, beleza? Que a gente botou fora do fim. Por isso que a gente tem que entender o que vai ficar fora do C, o que vai ficar dentro, depende, beleza? Isso aí é a lógica da programação. Ah, mas quando é que eu coloco dentro do C, do if, né? Não, pô, isso aí quem vai dizer é a regra de negócio, né? A lógica que a gente está programando. E aqui a gente encerra o nosso programa. Então, ó, ao criar o programa, nós criamos todas as possibilidades, mas ao executar, ele vai seguir um caminho ou outro, nunca ambos, beleza? É isso que a gente tem que entender, tá certo? Vamos ver o outro caso. Olha só, executei o programa e ele fez essa execução. Agora vamos ver se fosse falso aquela afirmativa ali. Vamos para o outro caso. É o mesmo programa, ele vai ser útil nas duas ocasiões. Então tá lá, ó, início, né? Declarei as minhas variáveis, nós já falamos no caso anterior, ninguém mais está com dúvida sobre isso. Aí o que a gente fez? Ó, informe o valor de A. A gente vai lá no monitor, ó, isso aqui joga lá no monitor, informe o valor de A. O cara vai digitar 3. Aí o cara leu, jogou lá em A na memória. A é o endereço de memória, onde armazena o valor, coisa e tal. Beleza, B, mesma coisa, ó, leia B. O cara digitou 6, jogou em B. Então A está com 3, B está com 6, né? Aí ele diz o seguinte, ó, vamos lá. X recebe A mais B. Beleza, X recebe mais B. X, que é um endereço de memória, vai ficar com 9. X é maior que 10? Não, não é maior que 10. Então ele vai seguir o caminho do falso agora. Ó. O C não tinha um conjunto de instrução no nosso programa, mas nesse momento ele só vai executar o quê? O C não. Ó. Por quê? Porque deu falso. Então ele pula direto para o C não. A gente sabe que aqui tem um conjunto de comandos, mas nessa execução o programa não vai passar por ele, vai direto para o C não. Ó. Então ele diz o quê? Ó, escreva o valor de B é, quanto é que é B? B é 6, né? Então tá lá, o valor de B é 6. Executamos o programa. Fim C, beleza? E depois a gente vai, ó, mesmo sendo falso, ele imprime isso aqui, porque está fora, ó, tá fora da estrutura de decisão. Eu quero que sempre imprima lá na tela do monitor, estou fora da estrutura de decisão. Aí aqui a gente foi para o fim C, aqui a gente foi para o fim do nosso algoritmo.
Entendeu, pessoal? Então o que acontece? Na verdade, o nosso programa é completo, ele verifica todas as possibilidades, mas na execução, uma hora a gente vai seguir um caminho, uma hora a gente vai seguir outro caminho. Então eu tentei mostrar, primeiramente, todas as possibilidades e agora a gente mostrou como realmente o programa será executado, no caso do verdadeiro e no caso do falso. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro para vocês, porque é fácil, né, pessoal? É bem tranquilo. Beleza? Grande abraço, daqui a pouco a gente vem com um programazinho mais complexo, um programa, né, um pouquinho mais interessante. Grande abraço aí, continue assistindo os vídeos. Até mais!